Se você está grávida e quer saber como prevenir a diástase na gestação, aquela separação dos músculos abdominais, assista esse vídeo. Eu sou a Aline Pedrazzi, esse é o Mãe Estar. Oi gente, bem-vindas e bem-vindos ao Mãe Estar. E primeiro de tudo, inscreva-se aqui no nosso canal. Clica no sininho e deixa o seu like para você não perder nenhum dos ótimos conteúdos que a gente traz semanalmente para você. Então o assunto é diástase. Quem me conhece já, me acompanha aí nas redes sociais, sabe que eu tive uma diástase gigante e eu conto isso em outro vídeo, mas hoje o ponto é como prevenir. Vamos supor que eu estivesse na minha primeira gestação e se eu soubesse de tudo isso, talvez minha diástase não teria sido tão grande assim. Ou não, né? Há outros fatores, mas é aquilo que a gente puder evitar, melhor, certo? Então, se você tá aí grávida, ou na primeira ou na segunda gestação, já pega o caderninho, anota essas dicas e vamos colocar em prática para evitar que depois você tenha alguns prejuízos que a diástase pode trazer. Então, antes de tudo, para saber o que é diástase, quem não sabe, é comum mesmo, muitas vezes, não saber esse nome estranho, né? E de repente a gente começa a ouvir o tempo todo e que dá pânico nas mulheres saber o que pode acontecer quando aquela barriga fica enorme na gestação. A diástase é a separação dos músculos do reto abdominal e ela sempre vai acontecer, tá? Para poder expandir para o útero crescer e o bebê se desenvolver dentro do seu útero. O que acontece é que algumas vezes essa separação é maior do que o esperado. Então a gente chama de patológica, ela não é a fisiológica, que é uma separação pequena, que depois a maioria das vezes retorna sozinho. Quando essa separação é muito evidente, é muito grande, pode trazer comprometimentos, mesmo durante a gestação, mas nada grave ali para o bebê, mas principalmente para a mãe, para algumas dores, para a questão de perda de xixi ou dor lombar e no pós-parto também. Então, primeira dica para você evitar que isso aconteça, que essa diástase seja muito grande, idealmente, até antes de você engravidar, seria muito legal se você iniciasse um treino ali para fortalecer os músculos abdominais e de forma equilibrada. Eu adorava fazer o abdominal que fortalecia os oblíquos e nunca fazia o abdominal que fortalecia o reto abdominal. Então, quando você iniciar um treinamento e já estiver pensando em engravidar, é muito legal se você fizer uma consulta de orientação com uma fisioterapeuta pélvica, tá? Parece besteira, mas ela vai te dar dicas incríveis que você vai saber quais exercícios são ideais para você fortalecer toda essa musculatura que vai segurar aí o desenvolvimento, o crescimento da sua barriga ao longo da gestação e também ela vai ensinar quais exercícios você não deve fazer estando grávida. Porque quando a gente está grávida, aumenta, né, o peso, a nossa pressão intraabdominal e alguns exercícios que a gente fazia antes e não imaginava que poderia ter algum comprometimento, se a gente fizer, pode ser que a gente aumente essa pressão, force muito mais ainda a parede do abdômen e aí piore essa diástase. Isso aconteceu comigo, eu fazia pilates e yoga e caminhada na minha primeira gestação, super saudável, isso é ótimo, mas eu não tive orientação adequada e fiz pilates com um profissional que não tinha essa formação. Então tinha alguns exercícios que hoje, depois de eu aprender e estudar muito, eles forçavam muito essa parede, a força intraabdominal no músculo que eu não estava com ele totalmente fortalecido e numa circunstância de fragilidade, de expansão desse músculo, ok? Então, orientação no início da gravidez ou até mesmo antes do que fazer e do que não fazer e iniciar um trabalho aí preventivo de fortalecimento da musculatura seria o ideal. O segundo ponto é você não ganhar muito peso durante a gestação, tá? Isso, obviamente, tem a questão do bebê, o tamanho do bebê. Se eu contar, as minhas duas filhas nasceram com mais de 4 quilos e eu ganhei cerca de 11 quilos em cada gestação. Não foi um ganho de peso super, né, expressivo e elas eram muito grandes, então isso pela minha estrutura, né, e pela fraqueza do reto abdominal, isso piorou a minha diástase. E para você evitar o ganho de peso aí, obviamente, olhar para a dieta, fazer exercícios físicos, com orientação idealmente, tanto dessa fisiopélvica que eu comentei, quanto do seu médico, e sempre optar pelos alimentos ali
que te sacie mais, porque muitas vezes, em especial no final da gestação, eu tinha muita vontade de comer muita coisa. E carboidrato você come, daqui meia hora você quer comer de novo. E vira açúcar que engorda, né? E que faz crescer o seu bebê. Obviamente, a gente quer que o bebê cresça e se desenvolva adequadamente. Não é para restringir a sua dieta de tudo que ele precisa, mas fazer um acompanhamento, idealmente com uma nutricionista, mas pelo menos orientação do seu ginecologista obstetra. E ler muito sobre de qual alimentação ideal para você evitar o ganho excessivo de peso, evitar que seu bebê também ganhe um peso excessivo, e aí você vai estar prevenindo outras doenças, inclusive diabetes gestacional, ok? Um outro ponto que faz com que seja maior a chance de desenvolver uma diástase, obviamente, são bebês grandes e gestações de gêmeos, de trigêmeos. Então, isso muitas vezes é algo que não é possível, né? A barriga vai crescer mais do que o normal, são 2 ou 3 crianças ali dentro. Então, é mais importante ainda você ter um acompanhamento de uma profissional, de uma fisiopélvica. Algumas vezes, quando já há uma diástase importante identificada durante a gestação, pode-se usar uma cinta que dá uma segurada, não é para pressionar, mas é para dar uma sustentada nesse peso, nessa barriga. E ela também vai te orientar em como realizar as atividades do dia a dia sem forçar ainda mais essa parede do abdômen. Quando você teve bebê há pouco tempo e o corpo muitas vezes ainda não voltou, né, totalmente ao normal, mesmo assim fica uma diástase, a parede já está mais enfraquecida. Muitas mães, né, no pós 1, 2 anos do bebê ainda nem não estão nem numa rotina, né, normal, ainda mais fazer exercício físico muitas vezes fica difícil. Então isso facilita também com que na segunda ou terceira gestação a diástase venha. Portanto, você vai ter que tomar alguns cuidados, evitar pegar peso. Se você já tem um bebê, né, o primeiro filho de 3 anos, 4 anos, que já tem um peso significativo, não abuse. Muitas vezes essa criança está com ciúmes, ela está sentindo a mudança, a vinda do irmãozinho, da irmãzinha, e ela está muito mais querendo colo. Sempre pegue o seu filho, né, mais velho, estando grávida, sentada, empurrar carrinho, principalmente na subida. Eu lembro que eu fiz tanto isso, forçando muito a tua capacidade física mesmo, e conforme você exerce a força, você vai forçar a tua parede abdominal e isso vai piorar a diástase. Então, sempre lembre-se e evite pegar peso, ou seu filho mais velho, ou qualquer outra coisa, estando em pé, sempre sentada, para evitar que essa diástase se acentue e piore. Porque o que pode acontecer se acentuar? Depois, no pós-parto, você pode sentir dores, né? Dor lombar, dor até na região pélvica, você pode sentir que está perdendo xixi muitas vezes, às vezes pode ter um prolapso, que é os órgãos, né, que estão ali totalmente afetados por conta da gestação, eles podem perder aquele cinturão que o abdômen faz, que segura os órgãos no lugar. Então, muitas vezes você vai sentir tudo meio solto e ele pode ir forçando o assoalho pélvico até que pode acontecer um prolapso. Então, o melhor que a gente tem que fazer é evitar, prevenir e se cuidar. Muito mais pela qualidade de vida, né, para evitar qualquer tipo de dor e incômodo, do que a autoestima, mas com certeza a autoestima também influencia aí. Ok? Então essas são minhas dicas, fique atenta, lembre-se que isso existe, mas não tema, dá para se cuidar e dá para evitar uma complicação da diástase. Se tiverem dúvidas, mande aqui pra gente. Fiquem ligadas nas nossas redes sociais e no nosso site que tá lindo. Entra lá, www.mãestar.com.br, confira os nossos produtos e serviços com a curadoria e qualidade de Mãestar para você, mãe, mulher, na jornada da maternidade. Um grande beijo e até semana que vem!